Olá, gente. Estamos aqui no Entretanto para falar das coisas do Brasil e do mundo à luz do direito, dessa maneira rápida, fácil, objetiva e descontraída. Hoje vamos falar do aumento salarial dos ministros do STF, da famosa Carta da Democracia da USP, da deflação brasileira, da ministra Rosa Weber no comando do STF e de Bolsonaro no Flow. Tudo isso, no Entretanto, dá um clique, ativa a sinetinha, dá o like, inscreve no canal, eu tô te esperando. Eu não me ajoelho com politicamente correto, não, porra. O juiz não tem que entrar em pilha de mídia, tem que atuar fazendo justiça. Nós vivemos um tempo de intensa propaganda de nós mesmos, intensa invasão de privacidade, intensa busca de holofotes, em que tudo é propaganda. E a Carta da Democracia, ou Carta da USP, assinada por notáveis, nada mais é do que mais uma maneira de propaganda política eleitoral. Muito embora se disfarce de um movimento suprapartidário, o discurso anticonservador dos seus próceres, do pessoal que falou, que liderou aquela manifestação na USP, não nos engana ao temer pelo ataque às instituições democráticas provenientes dos setores conservadores da sociedade. É claro que se está atacando o atual presidente da República, ainda que com muita educação e respeito, o que vem sendo raro, digno de nota e merece algum aplauso, mas está atacando o presidente da República ao fundamento de que as críticas que Bolsonaro e seus apoiadores fazem à urna eletrônica atingiria a respeitabilidade da instituição TSE, a respeitabilidade das eleições democráticas brasileiras, como são, com a urna que tem há mais de 20 anos, e prejudicariam como um todo o pacato processo democrático de transição política, se é que transição haverá. Né? Eles se esquecem que a opinião é livre, a crítica é livre, e absurdamente procuram confundir as pessoas, dando a entender que o discurso de ódio vem do lado destro, vem da direita, vem dos setores conservadores. Do lado conservador, gente, não vai vir incitação à violência, não vai vir facada de suposto maluco, não vai vir vídeo simulando atentado, não vai vir incitação à violência. Do lado conservador, é só dar uma olhada na história recente do país e do mundo, que vocês vão ver que, tradicionalmente, quem pega em armas, quem sai para a porrada, são os ditos setores progressistas ou pseudo-progressistas. Então está na hora de parar com esses factoides, com esses balões de ensaio, a falácia do espantalho. Né? Cria um factoide, cria um falso argumento negativo para atacá-lo. Esse argumento não existe. Ninguém está atacando a democracia. Ninguém está atacando as eleições. Estamos questionando, alguns setores estão questionando as urnas eletrônicas. E pronto, acabou. Eu queria que esse pessoal da USP soubesse, esse pessoal que está por detrás e à frente, ao mesmo tempo, desses movimentos de Carta da Democracia, Carta da USP, Carta pela Paz, Carta disso, Carta daquilo. Eu queria que esse pessoal acordasse para o fato de que ninguém os conhece. Eles não representam mais nada. Ninguém no povo sabe quem são. A representatividade desse pessoal é zero, ou menos que isso. Acabaram com a projeção do ambiente acadêmico nacional. Acabaram com a projeção do ambiente acadêmico nacional, aparelhando as instituições de ensino superior e nivelando por baixo as academias, as faculdades e universidades brasileiras. No ranking das 200 melhores faculdades do mundo, não há nenhuma brasileira. Tem do México, tem de Singapura. Brasileira não tem. Né?
Eu queria que esse pessoal soubesse disso, que acordasse para isso. Eles não significam nada, ninguém os ouve, tá certo? Deflação é o nome que se dá ao fenômeno da diminuição da inflação. No mundo inteiro, nesse mês que passou, o único país do mundo que teve deflação foi o Brasil. Quem está falando isso para vocês é um cara que já sabedor da partidarização política dos setores de imprensa brasileiros e se aproveitando do fato de falar mais ou menos bem 4 idiomas sem ser a língua mãe, esse cara que vos fala acompanha noticiário de rádio e TV de 5 ou 6 países diferentes, para evitar essa sardinha enlatada que vem conforme o gosto do freguês, só se importa de suposta notícia internacional aquilo que interessa ao mercado factoide nacional. Para evitar isso, eu vou lá fora buscar informação saudável para o meu público. E eu estou dizendo para vocês que um país do mundo com deflação foi o Brasil. É claro que isso tem causas e méritos externos. Finalmente está acabando o rescaldo da pandemia. Pelo menos para quem tem mente equilibrada. Tem uns doidões por aí que estão dentro de casa de máscara até hoje. Mas aí já é problema psicológico. É outra coisa, tá? O rescaldo da pandemia está acabando. E já se viu que a guerra da Ucrânia não é esse bicho-papão todo. Putin não é esse capetão todo. Zelensky é um poser, é como dizia-se antigamente, no meu ambiente roqueiro, juvenil, adolescente, em Belo Horizonte. É um poser interessado em holofote, né? Se ele abrir a geladeira e ver a luz lá dentro, começa a dar entrevista. Esse é o Zelensky, né? Putin, não sei se está certo, não, mas não está muito errado também, não, e está todo mundo abastecido. Então, o mercado internacional já viu que a guerra da Ucrânia não vai dar... E nos ensinou a todos. Eu falei muita besteira aqui, né? Muita gente falou besteira. Putin e a guerra da Ucrânia nos ensinaram a todos, tá? Essa que é a verdade. Está tudo normalizando, tem esse fator externo. Além disso, as medidas tomadas pelo nosso ministro da Economia, pela nossa presidência da República, foram um fator diferencial aí para causar essa deflação. O nosso salário, né, o nosso poder de compra da nossa moeda agradecem. Eu vou acabar desse jeito mudando de opinião sobre o Paulo Guedes. Eu que meto o sarrafo dele aqui, eu vou acabar mudando de opinião sobre ele. Por que a França implica tanto com o Brasil? Por que o Emmanuel Macron, até um nome meio afrescalhado, Emmanuel Macron implica tanto com o Brasil? Eu não sei. Isso, desde que o Bolsonaro tomou posse. Eu acho que é porque o Macron é dos últimos exemplares no poder da denominada esquerda caviar. É que os próprios franceses chamam de esquerda de batom. O que é isso? É o cara, entre aspas, socialista, né? Com um BMW na garagem, um pôster do Che Guevara na sala, viajando para Disney com a família. É o esquerdinha de batom. Macron, eu acho que é o último. Porque o mundo polarizou. Ou tá votando na direita, macha raiz, ou na esquerda, macha raiz. O esquerdinha de batom, o esquerdinha de boteco, o esquerdinha suave, light, soft, caviar, perdeu espaço na política. O Macron é o último. Né? A França tem muito interesse, principalmente na Amazônia. O país com mais extensa fronteira limítrofe ao Brasil é a França, por conta da sua Guiana, lá na região amazônica. Além disso, o Macron abomina setores conservadores, abomina Bolsonaro, fica pegando no pé dele. Recentemente, o ministro Paulo Guedes foi dar uma palestra, o ministro francês foi encher o saco dele por causa de queimada na Amazônia e falou assim: meu filho, vocês não conseguem evitar o incêndio da Catedral de Notre Dame, que é um quarteirão, que a gente impeça incêndio
na Amazônia, que são milhões de quilômetros quadrados. Não tem jeito, né? Desse jeito, é o que eu já falei, eu vou acabar ficando fã desse Paulo Guedes, que falou que eu já tinha falado, que eu gostaria de falar com esse ministro aí, esquerdinha, caviar, igual o presidente dele, Macron. A ministra Rosa Weber será a próxima presidente do STF. Alvíceras, loas, congratulações, que os bons augúrios acompanhem a ministra Rosa, principalmente se ela conseguir conter os humores e os amores e as tensões dos seus pares, no que toca ao ativismo judicial. Se ela conseguir, ela, que é uma verdadeira magistrada, que age discretamente com prudência na contenção dos litígios e das lutas, na contenção para resolver, que é o que deve se dedicar o Poder Judiciário, é o que devem se dedicar os juízes e juízas brasileiros. Se Rosa Weber, com o seu exemplo, com a sua fleugma, com o seu caráter, conseguir influenciar os seus pares mais aguerridos, se ela conseguir colocar água na fervura, será muito bom. Porque com o exemplo que se tem por aí, no Brasil, o único lugar no mundo em que a deusa da justiça usa mais a espada do que a balança e destapa só o olho da esquerda e deixa o olho da direita fechado, o único país do mundo em que a deusa da justiça é assim é o Brasil. Acaba de ser decidido o aumento do salário dos ministros do STF, vai para quase R$50 mil por mês. Isso gera um efeito cascata, com gasto de bilhões para o erário, porque vai atingir em menores degraus, né? Mas vai atingir, por efeito dominó, todo o serviço público brasileiro. Todos os servidores públicos brasileiros vão passar a ganhar um pouquinho mais, né? Eu, inclusive. O que eu acho disso? O salário dos altos escalões governamentais tem que ser alto mesmo, porque são servidores que representam poderes em seu mais alto grau e nos representam. O que eu acho é que teria que acabar com os penduricalhos. Paletó, adicional disso, adicional daquilo, é o que o povão não entende, ele perde em legitimidade quando se impõe, outorga ou concede isso para o servidor público, sem que o povão entenda que se aumente o salário, procurando parar com esses penduricários, que nada mais são do que atualizadores do salário. Então, já que vai atualizar o salário, deixa o penduricário para lá. Outra coisa, salário alto. O maior tigre asiático da atualidade, um país que entrou com os 2 pés no primeiro mundo, está mandando na Ásia, Singapura, resolver o problema de eficiência e de corrupção governamentais, pagando alto o salário dos seus gestores, pagando para os seus governantes, para os seus ministros, secretários, presidentes, enfim, prefeitos, pagando salários de altos executivos de multinacionais. Para que você tenha ideia, o presidente de Singapura recebe um salário maior do que do presidente norte-americano, que é Joe Biden. Com isso, só os melhores se candidatam, são muito cobrados, muito fiscalizados, e acabou o incentivo à corrupção. Se aqui no Brasil fosse assim, seria muito bom. Principalmente pagando-se bem, mas cobrando-se, fiscalizando-se e observando-se a evolução, o sucesso e o empenho do serviço público brasileiro, que tem que ser bem feito, a máquina pública tem que funcionar bem, porque a máquina pública é muito cara e esse preço somos nós que pagamos. Bolsonaro no Flow ficou 5 horas no Flow. Está discursando igual Fidel Castro. Está com um discurso longo igual ao do Fidel Castro. E fiquem tranquilos que eu só vou comparar Fidel a Bolsonaro nisso, em tamanho de discurso. Teve uma cubana idiota, aí, uma blogueira cubana idiota, comparando Fidel, dissidente política de Cuba, mas
socialista, porém não castrista, dizendo que Bolsonaro e Fidel têm o mesmo discurso. Isso é absurdo, né? Absurdo histórico. Só gente muito burra para ouvir isso e acreditar nisso. Mas, enfim, os dois estão falando muito, falando bem. O Castro era famoso por discurso de horas e Bolsonaro ficou 5 horas no Flau com milhares de acessos, milhões de compartilhamentos. É por isso que o setor de lá está com cartinha disso, cartinha daquilo, aparece jurista de meia pataca, aparece gente de sindicato de professor, né, aparece estudantada maconheirada, aparece pessoal da cultura, pessoal das artes cênicas, todo mundo apavorado, né, todo mundo quase histérico, berrando política, tentando evitar a reeleição do presidente da República, né? E é por isso também que eu não acredito nessas pesquisas cada vez mais duvidosas, porque nem o pessoal da esquerda, nem o pessoal do Lula está acreditando, a se julgar pelo pavor, pelo barulho, pelo medo, né, e pela insegurança que eles vêm demonstrando aí nesse seu protagonismo das últimas semanas, né? Não dá para acreditar em número, não, a se julgar pela paura, pelo medo do setor progressista com o avanço da campanha do presidente da República, candidato à reeleição. Esperemos que ocorra pacífica. Violência e ódio não vêm só de um lado. Não irá acontecer. As instituições democráticas são muito sólidas. Não é por conta de cartinha, não é por conta de manifestação de cantor, ou de cantora, ou de TV Globo. Não é por conta de nada. É porque a democracia brasileira amadureceu, o eleitor brasileiro amadureceu e vai dar o seu voto em paz. Ainda que não confie nas urnas eletrônicas, como são, ainda que não acredite na legitimidade desta ou daquela instituição, deste ou daquele poder da República, ainda fará esse último esforço em prol da democracia e em paz, né? E que vença o mais votado. Não acredito em pânico, não acredito em perda da capacidade de transcurso sem maiores problemas do dia do voto, de eleições pacíficas. Elas ocorrerão com calma. Um termômetro disso será o 7 de setembro. Depois do 7 de setembro a gente fala. Até lá, um abraço, fiquem todos com Deus. Dê o seu like, clique na sinetinha e inscreva-se no canal.